Como é que tá o som? Tá ok? Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, tio. Que bom tê-lo novamente com a gente, recuperado. Graças a Deus. Boa noite, Luzia. Ian, Malves. Alves é o Alves? Se for, um beijo. Fernandes, Karine, a Candinha. Um beijo em todos vocês, meus queridos. Muito boa noite. Então, vamos lá nesse momento. Pensar no nosso Mestre Jesus. Pensar nos amigos espirituais que amparam esse trabalho. Onde vão nos envolver, né, em vibrações de muita paz. Bem, vou ler primeiro o Evangelho. Eu abri aqui ao acaso e caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Bem, nessas palavras consoladoras, de incentivo, de esperança, vamos colocar os nossos corações e o nosso pensamento em sintonia com nossos amigos espirituais que amparam esse estudo, para que eles possam nos envolver nesses mesmos sentimentos de paz, de esperança, de confiança, de equilíbrio, que possam amparar também os nossos amigos espirituais, os nossos irmãos, que possam ter saído dessa vida através do suicídio. Que Dona Ivone Pereira, que Caibar Chútil, que Dr. Bezerra de Menezes, que todos esses amigos queridos possam envolvê-los nesse momento, para que eles possam sentir todo o nosso carinho, toda a nossa amizade, todo o nosso amparo através desse estudo abençoado. Fortaleça também o nosso tio Mário, que aqui irá trazer para nós mais um pouco dessas grandes lições desse lindo livro. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Um beijo, gente, no coração aí de cada um. Um beijo quem chegou, NB Dias e Daniela. Estou liberando, tá? Para quem diz. Boa noite, como é que tá o som? Tá bom? Estão me ouvindo? Ok? Podemos começar, Mário? Até o cemitério, tá bom. Página 38. Tornei a minha casa. Surpreendente desordem estabelecera-se em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Dir-se-ia que se dispersara tudo.
encontrei-me estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes a quem me afeiçoara. A indiferença que me surpreendi em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando o meu estado de excitação. Dirigi-me, então, a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido. Negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante minha situação. Em vão, objurgatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhadas da apresentação por mim próprio feita, do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algaravias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrível, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-me, a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, estonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um ímã. Chamava-me imperiosa, irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal o vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento. Tão profunda afinidade, verdadeiramente vital, que essa coisa me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Boa noite a quem chegou, boa noite. Passando para você, Mário. Boa noite a todos. Som tá ok? Som tá ok? Ok. Vamos lá, nós vimos aí com a Canda semana passada que o Camilo, ao levantar do túmulo, com as vestes empapadas, sebentas, né? Lá do apodrecimento do corpo, ele começa a arquitetar um plano de socorro, né? E começa a entrar nas casas, todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me em alguma parte. E a Canda deve ter comentado, eu não ouvi a aula, né, mostrando como os lares, né, todas as portas que ele foi, estava aberta, ele conseguia entrar. E aí nós vemos como os lares às vezes são desguarnecidos de uma proteção espiritual, né? E a grande maioria dos lares que ele entrava já tinha dono, entre aspas. Por quê? Era enxotada a pedradas. Vocês lembram lá do livro Sexo e Destino? Do espírito Moreira.
que quando André Luiz se humanizou, se fazendo visível, ele foi enxotado também pelo Moreira. Então, cada casa dessa aqui tinha, entre aspas, o seu morador lá, que não vamos nem chamar de obsessor. Era o comensal, o sócio. Era o sócio, parceiro, né? Era o parceiro lá do Cláudio. E aqui, possivelmente, ele também encontrou isso, né? Porque era enxotado, sem poder distinguir, porque tratavam ele com tanto de respeito. Qual o nome? Qual o nome, a câmera? Que no caso lá do Cláudio e do Moreira era parceria, né? Vê que ele não fazia, entre aspas, nenhum mal. Não, não era isso. Ele apenas era parceiro lá do uísque com o Cláudio. Mas entrava dentro do Cláudio assim com a facilidade, sem resistência, sem fazer o outro sofrer. Eram comensais. Parceiros. E logo ele, né? Quem é que fazia isso com ele, o grande Camilo? Aquele cujo nome era endeusado. Olha o orgulho aí do Camilo. É a maior intimidade. Parece aquele cunhado, né? E ele é atraído. Chega até em casa. A gente lembra que o Camilo se sentia cego, mas conseguia ver as coisas tenebrosas. E chega em casa. É muito fácil a gente voltar para casa, né? Desencarnado. Porque há uma certa imantação. Vocês já imaginaram as vibrações que deve ter em cada objeto na casa da gente? Na casa de vocês? Cada objeto que a gente tocou, cada livro que a gente folheou, até escova de dente. Essa pouca que dura pouco, né? Aquele chinelo velho, que fica 10 anos com a gente. Bem usado. Tudo imantado por nós. Aquele pijama que já está desfiando. Que quando você bota ele, parece até sábado de aleluia. De malhação de Judas. Imagina quanto tem impregnado das nossas vibrações. A gente pode falar de doutrina espírita com bom humor. Pô, fiquei doente semana passada, tem que estar inspirado. Só não ia estar inspirado
se a sobrinha Jana, na hora que lesse o evangelho, lesse aquele, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí eu ia fechar a sala e ir embora. É a pessoa? Isso mesmo. Então as coisas vão pegando a nossa vibração. Vocês já viram aqueles médiuns nas igrejas anglicanas que pega uma peça de roupa, de um vestuário e descreve a pessoa, seu jeito, pelo trabalho de psicometria? Já viram isso? E existem alguns médios aí evangélicos que fazem isso também. A gente tem notícia. Isso, psicometria. As coisas estão impregnadas, né, das nossas vibrações. Então é fácil você ser atraído pela tua casa. Há um magnetismo, né, que tudo envolve. Que tem o teu jeito. Que tu pôs a tua vida ali, né? Faz parte da tua vida, do teu cenário, do teu viver. Aí ele é atraído para dentro da própria casa. Chega lá, está uma desordem. Os aposentos já não tinham mais seus objetos de uso pessoal, seus livros, seus manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Cada um de nós agora, vamos fazer esse exercício. Tu chega em casa, não precisamos desencarnar não. Você chega em casa, aquela tua estante de livro, onde você sabe onde está cada coisa, já não se encontra mais ali. Teus papéis, teus manuscritos, teu computador, sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém se irmou de doar tudo. Como é que a gente ia ficar? Com todo o conhecimento de evangelho que a gente tem. Agora imagina você desencarnado com ordem de quem? Você desencarnado, suicida e no estado de perturbação da morte. Realmente dá para a gente imaginar como Camilo ficou enfurecido. Pô, quem mexeu nas minhas coisas? Com ordem de quem? Disse-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho na própria casa. Abriu lá o computador, abre meus documentos e não tem mais nenhum arquivozinho seu. Imagina. Aí dá para a gente entender mais ou menos como ficou o caminho.
Aí, vendo a indiferença de todos, vendo isso tudo, ele vai para onde? Olha para onde ele vai, meu pai. Dirigi-me então a consultórios médicos. Por quê? Ele não se sentia doente? Porque quem está doente procura o médico. Pensou o Camilo. A fila do UPA deve estar enorme. Vou para um consultório. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a dor, estado de humilhação e amargura. Mas todo lado que ele ia se sentia insocorrido. Ninguém ligava para ele. Por quê? Ninguém o via. Ninguém o via. Será que não existiam espíritos socorristas ali? Nos consultórios médicos, nos hospitais? Claro que sim. Claro que sim. O médico, mesmo ateu, tem lá um amigo espiritual, grande maioria das vezes, 99% da área médica, que busca socorrer os outros através dele. Por quê? Porque a saúde é um dos bens mais preciosos, né? O adoecer, às vezes, corta o fio da nossa existência. E uma reencarnação é muito trabalhosa de ocorrer. Então, mesmo que o médico, às vezes, não mereça o socorro espiritual, ele está sendo amparado para socorrer os outros. A gente fica vendo lá na Malé, né? De vez em quando a gente vê os espíritos falarem pra gente, ó. Mantenha ela viva aí, dá teu jeito. Medica, enche aí de remédio, porque tem um montão de gente ainda que precisa dela. Lares difíceis, lares com crianças excepcionais, lares em que o marido foi embora e deixou tudo nas costas dela. É aquela senhora avó que com a sua aposentadoria está ali sustentando neto, filho drogado, igual a gente conhece, alguma na Malé. E o plano espiritual fala pra gente, ó, medica, porque senão vai embora. E a gente precisa dela viva, encarnada. Então a saúde é muito bem vista, o tratar da saúde pelo plano espiritual superior. Porque eles sabem que uma morte prematura, embora ninguém morra de véspera,
A gente sabe que existem os casos de negligência, de imperícia, de descaso. E uma vida que a gente olha assim, foi só uma vida, foi embora. Quantas vidas estão estruturadas em cima daquelas? Por isso, né, que a gente pode afirmar aí, sem medo de errar, que os consultórios médicos que ele foi, os hospitais, tinham lá os seus benfeitores espirituais. Só que nem isso ele tinha condição de perceber. E imagina o quanto isso foi dando alteração no psiquismo dele. Quanto ele foi ficando azedo, né? Se apresentava às pessoas, dizia quem ele era, né? Rebotava lá o quem eu sou, sabe com quem está falando, e ninguém ouvia. Falava do meu estado e das minhas qualidades pessoais, que meu incorrigível orgulho reputava irresistível. No entanto, todo mundo parecia alheio a ele. Alguma pergunta, gente? Ok. Aí ele diz que aflito, alucinado, absorvido pelas ondas de agoirante amargura, em parte alguma encontrava a possibilidade de estabilizar-me, a fim de lograr conforto e alívio. Você leva para onde você for as suas desditas, né? Está dentro da gente. Então, onde ele ia... Obrigado, Luísa. Onde ele ia, ele se encontrava inquieto. E não podemos esquecer que ele ainda sangrava pelo ouvido. Tinha a sensação do sangramento pelo ouvido. E ele sentia que faltava alguma coisa nele, que tinha perdido alguma coisa. O que que era? Falta alguma coisa. Quem usa óculos aí? A maioria, né? A maioria usa óculos. Ó. Estamos ficando velhos mesmo, hein? Imagina a gente andar sem óculos. Hoje, a gente acorda, sai atrasado e não bota o óculos. Algo que você usou durante 15, 20, 30 anos. De vez em quando eu saio sem óculos, né? Não fica estranho, a gente não sente falta de que está faltando um negócio, uma coisa na gente? Falta alguma coisa na gente. Outro, mais moderno, sair sem o celular. Agora imagina o Camilo aqui falando. Sentia falta de alguma coisa. Tinha perdido alguma coisa. No entanto, parte de mim mesmo me sentia atraído como força de um imã,
que me chamava para onde estava essa coisa que eu tinha perdido. Olha o magnetismo aí, gente. Não precisa pensar, não precisa estar pensando insistentemente na coisa, que a gente ainda não sabe o que é. A coisa que está lá não está pensando nele, mas olha o magnetismo que ligava ele a essa coisa. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal vácuo, que em mim produzia esse irreparável acontecimento. Tão profunda afinidade, verdadeiramente vital. Usou a palavra certa, né? Vital. Que essa coisa me unia. Não sendo possível de forma alguma fixar em nenhum local que me voltasse. Tornei ao sítio tenebroso de onde viera. O cemitério. Aí eu vou ler um pedacinho aqui que eu pedi para a Canda não ler, já de propósito. Essa coisa, cuja falta se me enlouquecia, era meu próprio corpo. O meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Doloroso a gente ouvir isso, né? Sentir falta daquilo que você sentia repulsa, que era o corpo que estava ali apodrecendo. Fluido vital. Imagina a quantidade de átomos espirituais, de elétrons espirituais. É que o átomo primitivo está lá no Livro dos Espíritos. É a causa de tudo. Imagina essas forças todas atraindo ele. Porque não se dissipa de uma hora para outra. Há pouco tempo eu atendi um amigo que tinha operado o estômago. Essa cirurgia bariátrica, né, para emagrecer. Aí ele dizia, eu estou me sentindo esquisito. Parece que eu estou desencaixado. E eu falava para ele, imagina, o teu corpo perispiritual tem um número lá de células, de átomos espirituais que estimulam um número de células do corpo físico, que se justapõe ao número de células do corpo físico. De repente, de uma maneira abrupta, diminui o número de células, diminui lá o número de tamanho lá de células gordurosas, diminui tudo no teu corpo físico. Tu acha que teu perispírito, de um momento para o outro, vai adquirir a forma do corpo físico? Não. Aqueles átomos todos, aquela elétron, aqueles campos de força, né? Que cada elétron gera um campo de força, estará ainda emitindo forças
que não vai encontrar ressonância no corpo físico, que já está menor. Então fica meio desencaixado mesmo. Demora aí de 1 a 2 anos para a coisa se equilibrando. Claro, cada caso será um caso. Mas quanto mais velha a pessoa fizer uma cirurgia dessa, mais difícil é essa adaptação. Fica fora do foco. Entenderam isso, gente? Eu sei que é um assunto novo. Vocês nunca tinham ouvido falar nisso. Garanto que não. Com esse enfoque, eu garanto a vocês que nunca ouviram. Isso, a Canda disse bem. O encaixe não mesmo. Então imagina lá o Camilo. Aquelas forças todas, o fluido vital, ainda o mantém ligado lá ao corpo. Era essa falta que ele sentia, essa coisa. Essa coisa que sentia falta. Podemos ler aí mais um pouquinho, né? Vamos até desfalecessem. Ok, Acando? Levanta a mãozinha. Isso, a Canda está pegando bem o cerne da questão. Por ser médica fica mais fácil, né, dela ter a palavra daquilo que vocês já entenderam. Eu sei que todos vocês entenderam. Vamos lá, Canda. Vamos lá. Debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e extorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, revolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo. Mas, muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensável. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia e viu em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações. Assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfaleciam. Passando para você, Mário. Então nós vemos o desespero dele, né? E
mais uma vez o desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo. Aquele mesmo desespero, aquela mesma ideia de fuga, só que agora não tinha como fugir. Então ele percebeu, naquele momento, que tinha se matado. E que ali estava unido ao corpo físico por leis que ele ainda não entendia, mas que ele já não trazia o mesmo corpo. Então vê o desespero dele, a raiva, a dor, o furor diabólico, o sofrimento, a sensação de covardia, a sensação pior, que é o que está lá no livro dos Espíritos, é a decepção. Porque buscou o nada e o nada não existe. Buscou o aniquilamento de si próprio e continua existindo. E 2 meses, gente. Imagine cada um de nós com dor, sofrido, 2 meses. Vendo aquela cena, sentindo lá o corpo físico apodrecendo, sentindo em si próprio esses fenômenos físicos, fome, sede, toda aquela vibração maléfica. Via lá outros espíritos no cemitério, chorosos e aflitos, possivelmente suicidas como ele. Imagina os terrores inconcebíveis. Sensação de terror, né? Do silêncio, da escuridão. Imagina a noite ali. A escuridão, o silêncio, o desespero, o não fazer nada, o tédio. Acho que não tem palavra, né, no vocabulário que descreva isso, né? O Camilo tenta descrever para nós da melhor maneira possível, mas talvez ainda não exista palavras que a gente consiga medir isso bem. Então ele ficava nessa situação de terror, né, terrificante, muitas das vezes até desfalecer, até desmaiar. Tal era o terror, tal eram as forças sobre ele. Então, semana que vem, a gente continua no Desesperado, ok? Na página 40. Temos aí ainda uns 4 anos para estudar. Isso, Akane. Valeu, amiga. Valeu aí pela força aí. Agradeço aí a vibração de todos vocês, que domingo eu já estava de pé. Quem nesse livro se mata jamais. Estou passando a palavra. Quem vai fazer a prece, sobrinha? Ah, você já falou. Luísa. Vamos lá, Luísa.
Boa noite, queridos amigos. O som tá ok, por favor? Ai, que ótimo. Mais uma vez, obrigada, Mário, pelo estudo de hoje. E hoje, verdadeiramente, você estava bastante inspirado, porque nunca vi um estudo tão prático para a nossa vida diária. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, para que possa nos trazer nessas reflexões tão profundas da espiritualidade, mas com um entendimento tão claro e conciso para a gente. Que possamos, então, nesse momento, unir os nossos corações, os nossos sentimentos e pensamentos para o momento de prece do nosso estudo. Querido Senhor Jesus, te agradecemos, Mestre, do interior de nossas almas, essa oportunidade de estudo. Que saibamos, querido Jesus, aprender não somente as palavras, mas os ensinos, a reflexão sobre estes e o empenho em exercitarmos essas lições. Que tenhamos, Mestre, a convicção sincera em nossos espíritos da imortalidade que somos, e que todos esses irmãos que conosco aqui estudam, que já se encontram na espiritualidade, possam ter as suas esperanças renovadas, a certeza solidificada em seus espíritos da bondade infinita de Deus Pai, na ação contínua da sua misericórdia em nossas existências. Que saibamos, Jesus, aprender esses ensinos com a certeza de que estamos caminhando para o nosso progresso, de encontro a Deus, de encontro à verdadeira felicidade. Que o suicídio seja para nós uma bandeira de combate, mas não do combate material, mas do combate das desesperanças, do niilismo, daquilo, Senhor, que nos afasta do encontro com o Pai. Que tenhamos o Espiritismo como a grande causa a defender e a divulgar em nossas existências reencarnatórias, pois sabemos o grande bem que esta doutrina fez em nossas almas. E então, que possamos ter o compromisso e o comprometimento de levar esse amor infinito de Deus, no Consolador prometido por nós, a renovar as esperanças de todos nós que caminhamos, encarnados e desencarnados, na comunhão contínua por meio do pensamento, e que seja sempre na busca infinita da inspiração do amor de Deus em nossas existências imortais. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Estou liberando aqui o micro, tá bom, Mário? Um beijo a todos na sala. Que Jesus possa nos abençoar para que a gente possa perseverar nessa grande família que aqui nos formamos. Que assim seja. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Um dos convites à paciência está justamente dentro do lar, local onde habitualmente os caracteres se apresentam em toda a sua nitidez, ambiente em que a própria liberdade que possuímos nos dá o direito de falar, de agir como bem entendemos. Local de crises quase sempre,
porque igualmente encontramos pessoas que, iguais a nós, reagem quando as coisas não correm de acordo com suas ideias e concepções. O lar é o local por excelência para a prática desta virtude chamada paciência. Aprendamos com a vida a viver em paz com a companhia que Deus nos ofertou e que nós aceitamos. Quase sempre são pessoas que nos encantaram num determinado período da vida. E a partir de um certo momento apareceram rixentas, quais são ou quais eram habitualmente, e nos desgostamos, achando que aquela pessoa não é mais a alma que nós conhecemos anteriormente, esquecidos de que esta atitude e este comportamento traduz o estado de liberdade com que a alma se encontra, em que ela se acha junto a nós. E nós, por não entendermos ou por não termos paciência para convivermos com as dificuldades, entramos em processo de desencanto, quando não em processo de depressão, porque as coisas já não correm como imaginamos. Em realidade, estas pessoas nada mais são do que as mesmas pessoas que nós conhecemos anteriormente. Por outro lado, os filhos, algumas vezes, trazem igualmente este sentimento. Em criança, beleza, alegria, promessa. Jovem, criadores de problemas, começam a demonstrar o que vão ser no futuro. Os pais não se preparam. Vendo uma criança difícil, não se preparam para saber que no futuro, ou para entender que no futuro, este espírito será mais difícil ainda. Não se tocam que aquela alma precisa da disciplina, precisa do amor, sim, mas da disciplina também. Deixam-na livres, como quem deixa-se criar uma planta que não desejará no seu jardim no futuro. Quando aquele espírito começa a demonstrar o que ele é como espírito, eis que os pais se queixam de abandono, de flagício, e às vezes até mesmo se queixam de total reclamo totalmente de Deus. Mas não viram que esta alma era difícil do início? Por que esperar alguma coisa que elas não podem dar? Finalmente, temos nós mesmos. Quantas vezes nós mesmos nos cansamos dos nossos atos? Às vezes, dizemos que estamos cansados. Proclamamos que não queremos mais trabalhar porque nos sentimos exaustos. Reclamamos do calor, do frio, da roupa, do local. Reclamamos de tudo. Em realidade, porque não estamos tendo paciência conosco mesmos. Não estamos sentindo que somos almas em processo de progresso. Não nos estamos dando conta de que mesmos estamos procurando crescermos espiritualmente. Emolduramos nossa alma como se ela estivesse numa moldura
de paz e dourada, quando a figura ainda não é dourada nem pacífica. Reclamamos dos outros, quando em realidade devemos reclamar de nós mesmos. Sentimos-nos insatisfeitos, sentimos-nos atingidos pelos outros. Não somos capazes de conviver com a nossa própria realidade. E eis que reclamamos de todo mundo. Acusamos do governo a chefia mais próxima, da religião e da casa espírita, das pessoas vizinhas e as pessoas que estão em casa. Em realidade, não fomos capazes de nos transformar e por isso de tudo reclamamos. Se olharmos num espelho, iremos ver que também nós precisamos disciplinar nosso coração, nosso espírito, aprimorar nossos valores, conviver com a nossa realidade. Meus irmãos, a impaciência conosco é uma realidade e se apresenta sob nomes diversos, como cansaço, exaustão, reclamação e outros qualificativos. Busquemos, entretanto, a Jesus, o Mestre de paz. Eis que vos mando, nos ensina Ele. Sois cordeiros em meio a lobos. Ele confia em ti. Eis que vos digo, andai em paz, enquanto tendes luz. Eis que eu também vos afirmo, amai o próximo, como eu mesmo vos amei. Irmãos, busquemos Jesus para combater a impaciência. Que Deus, que a bondade divina, que o amor de sempre nos sustente agora e sempre. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus.